Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos para mais uma videoaula resumo da nossa disciplina de apicultura do curso de Bacharelado em Agronomia da UERGS. E o tema de hoje é a anatomia externa das abelhas, enfocando o tórax. Lembrando que as abelhas melíferas, assim como qualquer outro inseto, têm o corpo dividido em três segmentos: cabeça, tórax e abdômen. Cabeça já foi o tema do nosso último vídeo, que estará o link disponível ao final desta aula. Hoje, então, vamos enfocar no tórax, o qual é formado por três segmentos, sendo que o primeiro segmento está ligado à cabeça e chama-se protórax, o mediano é o mesotórax e o terceiro segmento, que está ligado ao abdômen, é o metatórax. Então, novamente, os três segmentos ou as três partes do tórax de um inseto são protórax, mesotórax e metatórax. Os órgãos de locomoção das abelhas, assim como dos outros insetos, estão situados em seu tórax. Então, nós temos 6 pernas ou 3 pares de pernas, tanto faz, os dois métodos estão corretos, divididos em 6 segmentos, e seus 2 pares de asa. Lembrando que, se tiver 8 pernas ou 4 pares, é, por exemplo, uma aranha. Então, é um aracnídeo. Lembrando que lá no filme do Homem-Aranha, ao chamarem ele de inseto, estão cometendo um erro. A aranha é aracnídeo, 8 pernas. Insetos têm 6 pernas, ou 3 pares, como queiram se referir. Seguindo, então, no tórax nós também temos alguns órgãos, como o esôfago e os espiráculos. Esses, né, no caso do esôfago, é o órgão interno, o espiráculo é já externo e interno. Por quê? Órgãos de respiração, os espiráculos. E os pares de pernas das abelhas, eles diferem entre si, possuindo cada um deles, então, uma função peculiar. Vamos ver cada um deles. No primeiro segmento estão instaladas as pernas anteriores, ou seja, lá no protórax nós temos o primeiro par de pernas, chamadas anteriores, que são forradas por pelos microscópicos e que servem para limpar as antenas, os olhos, a língua e a mandíbula das abelhas. Ou seja, as abelhas utilizam esse primeiro par de pernas para a limpeza da sua cabeça e seus itens, né, seus constituintes da cabeça. Então, por exemplo, se vocês estão olhando uma árvore, alguma coisa assim, e verifico que tem uma abelha ali e ela está passando o primeiro par de pernas na cabeça, significa que ela está se limpando. No segundo segmento, o mesotórax, estão as pernas medianas, que possuem então um esporão, cuja função é a limpeza das asas, assim como a retirada do pólen acumulado nos cestos, também conhecidos como corbículas, das pernas posteriores. Lembrando que esse esporão ele é adaptado, ou seja, ele não é pontudo, ele não vai rasgar as asas, né, dessas abelhas, assim como, por exemplo, lá na disciplina de entomologia, vocês acabavam rasgando com os alfinetes entomológicos quando vocês tinham que montar os insetos. Então, esse esporão ele não vai ser tão forte, tão pontudo, a esse ponto de rasgar as asas das abelhas. E depois nós temos o terceiro segmento, o terceiro par de pernas, que são as pernas posteriores, que vão estar instaladas, né, então, no terceiro segmento do tórax, que é o chamado metatórax. Então, no metatórax, nós temos o terceiro segmento das pernas, que se caracterizam pelo quê? Pela existência das cestas de pólen, que é a corbícula, pentes e espinhos, os quais têm a finalidade de retirar as partículas de cera elaborada pelas glândulas serígenas alojadas lá no ventre, ou seja, alojadas no abdômen. Então, pessoal, as pernas, né, os seus 6 segmentos, são coxa trocante, o fêmur, a tíbia, onde está a corbícula, o tarso, que também é chamado de estriguilho, e o pré-tarso. Na imagem podemos ver, então, ali a corbícula cheia de pólen, né, o cestinho das abelhas. Aqui nessa outra ilustração é para mostrar as asas. Então, assim como as pernas, as asas também estão no tórax, sendo no mesotórax o primeiro par de asas, ou as chamadas asas dianteiras, e no metatórax, asas traseiras, ou o segundo par de asas. As linhazinhas que caracterizam as asas membranosas das abelhas é onde está passando a hemolinfa. Lembrando que hemolinfa é o sangue dos insetos. Entre as duas asas, existem esses ganchinhos, tá? Que são chamados esporões da asa dianteira, da primeira par de pernas, e a mule, da segunda parte das asas, tá? Então, o primeiro par de asas tem os esporões da asa dianteira e o segundo tem o amule. Quando ele fecha, ele fica como uma espiral do caderno de vocês, bem fechadinho. Então, quando a abelha pousa, está fechado.
Quando ela vai levantar voo, abre, e quando ela está voando, as asas estão livres, não está fechado esse espiral, como se fosse o espiral do caderno de vocês. Tá? Nessa outra ilustração, então, para fazer esse fechamento dessa parte do tórax com a cabeça, então a cabeça onde nós temos a mandíbula, antenas, olhos compostos, os olhos simples, né, o aparelho bucal também, a língua, as pernas e as asas no tórax, e lá no abdômen, que é o tema da próxima aula, nós temos o ferrão. Certo, então, pessoal, uma videoaula resumo bem curtinha dessa parte da anatomia externa, envolvendo o tórax das abelhas. Espero que isso tenha ajudado vocês. Tenham todos um bom estudo e até mais!